Olá, gente. Uma ótima tarde a todos. É um prazer estar com vocês para trocar um pouquinho de ideias sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, como manter a sua saúde em níveis ótimos de funcionamento. Vocês não foram feitos para viver numa saúde subótima ou simplesmente sem sintomas, mas anérgicos, sem energia, sem disposição e empurrando a vida ladeira abaixo. Nós somos feitos para viver em ótimo estado de saúde. E para isso é que esse projeto Manual do Proprietário traz semanalmente aqui para vocês dicas, traz trabalhos científicos, eu comento com vocês esses trabalhos, eu atendo vocês no ar, eu recebo e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas, através do e-mail da Rádio Mundial, que eu queria que vocês anotassem aí, é o nosso link de contato, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então, repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Enviem seus e-mails com sugestões de pautas, com dúvidas, que assim eu torno esse nosso programa muito mais do seu interesse, muito mais interativo, né? Eu tenho hoje algumas perguntas que foram me enviadas por e-mail, que eu vou responder para vocês. Vai sobrar um tempinho, eu vou deixar com vocês também os telefones aqui da Mundial, que é 3171-0221, 3171-0221 e 3262-4490 para estar respondendo suas perguntas, tá ok? Então vocês bem sabem que o lema do projeto Manual do Proprietário é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas ocorrem por causa de meia dúzia, entre aspas, de fatores que são desencadeados e vêm ocorrendo no nosso corpo ao longo dos anos e das décadas, e nada é feito para que se controle, como o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, a inflamação crônica silenciosa, ambos causados por inúmeros fatores, como a toxicologia ambiental, metais tóxicos, conservantes, acidulantes, agrotóxicos, inseticidas, vários outros pesticidas, e essas substâncias todas, substâncias que estão simplesmente em embalagens que vêm em nossos alimentos. O mundo está todo tóxico, várias substâncias na nossa atmosfera, no ar que nós respiramos, na água que bebemos, inundada de remédios que são urinados, como anticoncepcionais, anti-inflamatórios, antibióticos. Então, esse é um mundo muito tóxico. Essa toxicidade toda, ela gera estresse oxidativo, aumento de produção de radicais livres, moléculas instáveis, que geram lesão nas paredes celulares ou membranas, no citoplasma e no núcleo. Então, está participando da gênese, da produção de todas as doenças. E esse estresse oxidativo, esse aumento de radicais livres, leva à inflamação. Como a inflamação, caminho de volta, também leva ao aumento de radicais livres, do estresse oxidativo. Então, nós temos que estar cuidando disso tudo, de ter uma bela hidratação. Muita gente está desidratada. Você recebe hoje os laudos de tomografia, ressonância magnética, e é quase rotina você ver discos intervertebrais desidratados. Então, muita gente sofrendo da coluna por falta de água no organismo. E fora tudo mais que ocasiona a falta de água ou a desidratação crônica intracelular. A mesma coisa com o oxigênio. Faltando oxigênio nas pessoas, as pessoas têm muito pouca atividade, uma desproporção de nutrientes enorme, pouco ômega 3, muito ômega 6, dietas pró-inflamatórias, ricas em ácido araquidônico, né, gorduras saturadas, carboidratos refinados, farinha branca, açúcar. Então, dietas extremamente inflamatórias, falta de nutrientes, carência de nutrientes, desmodulação hormonal, entre elas o aumento da resistência à insulina, que isso é uma pandemia hoje.
o mundo todo e cada vez mais precocemente, já crianças e adolescentes desenvolvendo síndrome metabólica, aumento de peso, hipertensão, diabetes tipo 2, mesmo em crianças, o que ocorria até algumas décadas atrás só em adultos. Então, veja, são muitas coisas simultaneamente acontecendo para que você fique doente cada vez mais precocemente. E é isso que você aprende a cuidar no seu projeto Manual do Proprietário. Esse projeto Manual do Proprietário teve um livro com esse nome, lançado em 2010, reeditado em 2017, Manual do Proprietário. Terá outro livro esse semestre, se tudo ajudar. Da minha parte, ele está quase 100% pronto, e aí falta a parte editorial, uma série de coisas, trazendo para vocês, de modo prático, simples, o que está fazendo para estar controlando essas causas que vão agindo silenciosamente, levando mais tarde ao aparecimento de doenças. Você que está ligando e sintonizando agora pela primeira vez na Mundial e vendo o seu programa Manual do Proprietário, fica aqui uma dica muito legal. Você está no carro, você está no trabalho, você não está podendo anotar o que eu falo, e o nosso papo é muito bom, o nosso tempo voa. Então, o youtube.com é uma ótima ferramenta. Tudo isso que eu venho falando para vocês há uma década, vai tudo para o YouTube. É muito simples, youtube.com. Vocês vão no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, vocês se inscrevam nesse canal, e aí vocês vão ter acesso aos vídeos todos anteriores, e toda semana vocês vão ter um novo vídeo. Cliquem naquele sininho para que vocês sejam avisados cada vez que novo vídeo for ao ar, e vão vendo com calma isso aos fins de semana, anotando as dicas, pesquisando, conversando com pessoas da área de saúde e colocando em prática, e principalmente disseminando essas informações para colegas de trabalho, para vizinhos, para amigos, para parentes, porque vocês vão observar que isso vai virar uma onda gigante de benefícios para essas pessoas. E os resultados aparecem muito rapidamente. E eu recebo e-mails e me contando a respeito disso ao longo desses 10 anos. Então, gente, vale muito a pena vocês estarem de olho nas dicas do projeto Manual do Proprietário. Outra coisa importante, apesar de um pouco defasado, mas tem ali uma dieta adequada, link para algumas entrevistas, um suco detoxificante que aumenta o óxido nítrico, é o site do simpsaude.com. simpsaude.com. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto.com sem o BR. Ali também vocês vão encontrar informações importantes além do YouTube, tá ok? Então enviem seus e-mails com sugestões de pauta, com dúvidas, que a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muito carinho, me entrega, e eu torno o nosso bate-papo aqui muito mais interativo, muito mais dos seus interesses, tá ok? Então, o e-mail da rádio é radiomundial@radiomundial.com.br. Eu tenho aqui uma pergunta da Vanusa Lima, e ela fala o seguinte: a Vanusa, ela é jovem, tem 42 anos, apareceu um nódulozinho na região do pescoço, e após uns exames foi diagnosticada com tireoidite de Hashimoto. Como ela apresentava um pouquinho de dor no nódulo, foi prescrito anti-inflamatório por alguns dias, mas a dor persiste, né? E ela queria que eu falasse um pouquinho sobre isso e sugeriu o tratamento. Bom, gente, a tireoidite de Hashimoto, ela é a causa mais comum de hipotireoidismo, de mau funcionamento da tireoide. E ela é uma doença autoimune. Ela é uma doença onde o nosso sistema imunológico agride tecidos e, nesse caso, agride a própria glândula. Normalmente ela não cursa com dor, é muito raro isso ter acontecido. E mais insano ainda for ter usado anti-inflamatório convencional por 5 dias. Né? Eu quero que vocês entendam por que acontecem essas doenças autoimunes e o que vocês podem estar fazendo para se proteger. E quando eu falo em doenças autoimunes, eu estou falando nas doenças de maior prevalência atualmente. Se você pensa em doença cardiovascular, infarto e AVC, tem a ver também com autoimunidade, porque o sistema imunológico agrediu a parede, o revestimento interno
das artérias, que a gente chama de endotélio, para ali, uma vez agredido, começar a ser depositado materiais que vão levar à formação da placa. A doença autoimune, ela engloba uma série enorme de doenças, não só Hashimoto, mas as doenças neurológicas como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, o Alzheimer provavelmente é uma doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide. Então são infinitas as doenças autoimunes. E elas têm uma coisa em comum: elas sempre são ocasionadas por hipersensibilidade alimentar. As pessoas vêm comendo alimentos ao longo da vida, alimentos esses aos quais são sensíveis, que o corpo não os vê como nutrientes, e são produzidos anticorpos em excesso para proteger as pessoas desses alimentos. O mais interessante, pessoal, é que vocês comem esses alimentos, entre eles os mais frequentes, o trigo, né? O glúten no geral, mas o glúten abrange inúmeras substâncias hoje, e é muito difícil você controlar o glúten como um todo. A gente pede para controlar o glúten como um todo, para não se comer nada de glúten, os pacientes celíacos, né? Que têm a doença celíaca a nível intestinal. Mas grande parte da população adulta no mundo hoje tem hipersensibilidade ao glúten, e como eu sei que 98% do glúten que entra no corpo de vocês vem do trigo, e esse é um trigo que está muito modificado geneticamente, é um trigo que contém uma quantidade muito grande de glúten e glúten tóxico. Eu tenho falado para vocês tomarem muito cuidado com o trigo refinado e integral. Então, os alimentos hoje que mais causam hipersensibilidade é o glúten, e eu friso aí de novo, o trigo, né, o leite, os derivados e o açúcar. Então, grande parte das pessoas que desenvolvem essas doenças autoimunes com 30, 40, 50, 60 anos, o diabetes tipo 1 também é uma doença autoimune, né? E ocorre geralmente em crianças, por hipersensibilidade alimentar. Também, essa hipersensibilidade alimentar leva a um quadro de disbiose, alteração na flora intestinal, nessas bactérias que foram especializadas durante milhares de anos a compor o nosso organismo. Elas são extremamente importantes, elas são consideradas um novo órgão. A gente chama isso de microbioma intestinal. E para vocês terem uma ideia, o número de bactérias que compõem esse microbioma é 10 vezes maior do que o número de células que compõem o corpo como um todo. Essas dietas hipersensíveis, como eu falei, às custas de trigo, às custas de farinha branca refinada, às custas de açúcar, às custas de leite e derivados, elas causam uma alteração muito grande na composição das bactérias que formam esse órgão, levando a um quadro chamado disbiose. Eu posso afirmar que, se não for 10 em 10 pessoas, 9 entre 10 pessoas têm um quadro mais leve ou mais grave de disbiose. Isso também leva a um outro quadro de hiperpermeabilidade intestinal. O nosso intestino, como vocês veem em programas meus anteriores, ele é como se fosse uma meia de mulher, como se fosse um filtrozinho bem fino, que escolhe o que deve entrar para a corrente sanguínea e o que deve ser descartado pela rede de esgoto, pela descarga, né? E quando está esgarçado esse filtrozinho, começa a entrar partículas maiores de alimentos ainda não totalmente digeridos, entrar substâncias oriundas da morte de bactérias que vivem no nosso intestino, bactérias essas maléficas, e essas partes de bactérias a gente chama de lipopolissacárides, são extremamente inflamatórios. Eles entram pela corrente sanguínea. Isso tudo mexe com o nosso sistema imunológico, fazendo com que o gatilho seja disparado e uma doença autoimune iniciada. Então, o tratamento, primeiro aí, Vanusa, é você tirar esses alimentos que são mais intolerantes. Se tomar probióticos, lactobacilos, prebióticos, fibras que alimentam esses lactobacilos, como frutoóligos-sacárides, né, como inulina, frutoóligos-sacárides, inulina, goma acácia,
essas são fibras que vão ajudar que as boas bactérias se alimentem delas e se multipliquem, e também através dessas fibras produzam butirato. Butirato é a substância necessária para que as células intestinais tenham energia para exercer seu trabalho. Então, quando você regulariza esse segundo cérebro, que é o seu intestino todo, a doença autoimune, ela começa a ir perdendo a força. Dentro do seu quadro, desse quadro de tireoidite de Hashimoto, que é a mais frequente causa de hipotireoidismo, o que se faz na medicina convencional, não se fala absolutamente nada em cuidar do intestino, da permeabilidade intestinal, da flora intestinal, nada disso. Simplesmente, se os seus exames de laboratório mostram que a função tiroidiana está baixa, é suplementado a levotiroxina, que é simplesmente o T4, que não é um hormônio ativo, ele é um pró-hormônio. Ele vai ter que ser transformado em T3, que é triiodotironina, e essa sim vai se acoplar aos receptores de hormônio tiroidiano para exercer seu efeito. Então, doença autoimune é uma coisa muito séria e que vocês todos precisam ficar de olho desde agora, desde da fase inicial, desde a infância, porque ela pode levar décadas em processamento até que ela seja disparada, que tenha sintomas e seja diagnosticada. E aí já está numa fase muito difícil, muito precária para a gente conseguir uma reversão, conseguir a cura total. Mais uma vez, antes de continuar aqui, eu vou deixar para vocês, então, eu tenho tempo os telefones da rádio, 31710221, 3262-4490, tá ok? Então, gente, o que eu falo para vocês é cuidar da causa e não dos sintomas simplesmente. Lógico que muitas vezes os sintomas são insuportáveis. Uma dor de cabeça, quem é que tolera ficar com uma dor de cabeça mais de meia hora, uma hora, vai recorrer a um analgésico. Mas essa mesma pessoa costuma ter essa dor de cabeça semanalmente, se não for uma vez por semana, tem até mais, 2, 3 vezes por semana. E toda vez analgésico nunca foi pesquisar por que ela tem dor de cabeça. Isso é muito importante, porque o uso desses analgésicos o tempo inteiro vai levar a alterações da função renal, da função hepática. As causas que estão causando essa dor de cabeça continuam atuando para gerar novas doenças, fora os efeitos colaterais dos analgésicos. Entende? Então a medicina funcional procura sempre estar cuidando das causas. É isso que eu quero que vocês entendam e passem a praticar, porque quem não pratica medicina e nutrologia funcional, a certeza é que a sua saúde vai realmente mal. Eu vou atender uma pessoa que está no ar. Boa tarde, pois não? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Pois não, como é seu nome? É Luciana. Pois não, Luciana. Tudo bem, doutor? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a melhoras de sintomas em relação à menopausa. Ok. Tá, então me fala uma coisa, Luciana, me fala a sua idade mais ou menos, há quanto tempo você não menstrua e bem rapidinho, quais são os sintomas mais importantes que você sente? Tá, começou a falhar o ano retrasado e completou um ano que realmente não vem, né, essa menstruação. E os seus sintomas mais intensos, né? quais são? Eu tenho 47 anos. Tá. E o que mais te incomoda? São fogachos, calores, irritabilidade, Sim, o quê? O que mais me incomoda são os calores, né, que eu sinto do pescoço para cima. Tá. E muitas dores no corpo, dor nas costas, dor nas pernas e uma irritabilidade muito grande. Ok. Então, obrigado pela sua audiência. Faz o favorzinho, escuta que eu vou te responder. Pode escutar pelo rádio, tá bom, Luciana? Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Muito bem. Veja, nós estamos falando de climatério. O climatério envolve o período que vai de 3 anos antes da última regra, a última menstruação, até o final da vida. A Luciana, por exemplo, ela vem há 2 anos alternando os ciclos menstruais, eles estão irregulares, e há 1 ano ela já não menstrua. O que caracteriza, de fato, o climatério ou a menopausa é estar há 1 ano sem menstruações, sem regra. Muito bem.
Os sintomas mais comuns são esses sintomas vasomotores que a gente fala, que são ondas de calores, palpitações, irritabilidade, sudorese, né? Que é o que está acontecendo, o que acontece com grande parte das mulheres. E por que isso acontece? Porque elas vêm durante uma vida toda tendo uma produção normal de estrogênios e progesterona. De repente, subitamente, essa produção de estrogênios, de estrógenos, cai drasticamente. E a de progesterona basicamente cessa. Né? Basicamente por quê? Porque a suprarrenal, ainda, as glândulas suprarrenais, ainda continuam produzindo um pouquinho, apesar dos ovários terem parado. Muito bem, como é que eu procedo nesses casos? Jamais usar nenhum tipo de reposição hormonal sintética e muito menos por boca, comprimidos, que é ainda, infelizmente, o que acontece na maioria das vezes. Sempre que possível, quando a paciente não tem uma história de câncer de mama muito importante na família, parentes diretos, muitos parentes, nós tentamos fazer uma reposição hormonal com hormônios bioidênticos ou isomoleculares. Se começa com uma dose bem pequena de estradiol bioidêntico, estriol bioidêntico, que são, nós temos 3 tipos de estrógenos, eu estou falando desses 2, o estradiol e o estriol, um pouquinho de progesterona, para que se passe na pele todos os dias. Isso vem num pump, que é um dispositivo que é como se fosse um dosador, que ali cabe 30 ml, então seria, cada vez que você aperta aquele tubinho, já cai 1 ml daquele gel. Aquele gel é um gel específico que abre os poros para que o hormônio bioidêntico ali contido, que aliás é prescrito em doses individuais para cada paciente, baseado nos exames de laboratório dessa paciente, nos sintomas dessa paciente. Então, esse hormônio vai entrar e vai direto para os receptores se acoplarem ao receptor e fazer o efeito do hormônio como se fosse o hormônio que ela mesma vinha produzindo até entrar nessa fase. Os estudos mostram que as mulheres que mais se beneficiam disso, lá na velhice, são as que começam a fazer esse tipo de terapia de reposição hormonal bioidêntica ou natural nessa fase, 3 anos antes até os 5 anos depois de ter parado as menstruações. Essas são as pacientes que vão recrutar os melhores resultados em termos de densidade óssea, de massa muscular, lá na frente, na velhice, com 80, 90 anos. Essa mesma reposição é feita em homens. Homens também têm a andropausa, a queda que vai ocorrendo, não tão abrupta como das mulheres em relação ao estrogênio, mas vai ocorrendo também em relação à testosterona. Então, deve ser também suplementado. As mulheres também necessitam de testosterona. Testosterona é um hormônio importantíssimo para o coração, para o cérebro, para a produção de nova massa muscular, para a manutenção da densidade óssea, para o equilíbrio emocional. Então, eu tenho certeza que nesse caso, Luciana, se você pode utilizar uma reposição bioidêntica, isso aí seria muito agradável e muito produtivo para a sua vida e para a sua saúde. Se por outro lado você tem contraindicações para estar fazendo qualquer tipo de terapia de reposição hormonal, você poderia usar fitoterápicos como isoflavonas de soja. Eu quero que você anote isso. Isoflavonas podem ser compradas prontas, né, em gôndolas de farmácias ou manipulada. O Black Cohosh, uma planta que ajuda muito nisso. O chá de folha de amora também ajuda muito nesses sintomas, né, mas nada é tão efetivo como você poder fazer uma reposição de terapia hormonal, bioidêntica, através de gel transdérmico de ótima qualidade e pela pele. Esse é realmente um método imbatível. Hoje eu diria que nos países desenvolvidos, 30% das terapias de reposição hormonal já são feitas assim, com hormônios bioidênticos e através da pele. E com certeza, pelos resultados e pelos estudos todos que estão em andamento,
nos próximos 10 anos, 100% das terapias de reposição hormonal vão ocorrer dessa maneira. Hormônios bioidênticos e através da pele. Tá ok? Então, gente, eu queria agradecer a todos a audiência. Esse papo aqui é muito bom, nosso tempo voa. Quero desejar uma Páscoa de muita alegria, de muita introspecção, que vocês pensem muito bem no que significa tudo isso, né? A ressurreição, ou seja, a vida eterna e como poder usufruir isso da melhor maneira possível. E não esquecendo de levar todos esses pensamentos, esses sentimentos, essa introspecção para todos os outros dias do resto do ano de vocês, tá ok? Então, uma ótima semana a todos, uma feliz Páscoa, um abração da amiga Edmond. Tchau, tchau, gente.